O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutai, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir e, se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoado. Dai e vos será dado uma medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, que acabamos de ouvir, nossas fraquezas, nossos pecados sejam perdoados. Amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs na fé, na caminhada da igreja e no Santo Espírito, todos nós, aqui presentes nesta igreja matriz, dedicada com muito amor a Nossa Senhora, de Fátima, mas também, os irmãos, as irmãs aí, que estão nos acompanhando através, da internet. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre quando o padre, termina de ler o Evangelho, o padre, o diácono, enfim,
sempre quando o evangelho, né, ele é lido, aí depois que o padre, né, diz aquelas, né, palavras, né, da salvação, e a assembleia toda responde, né, graças a Deus, sim. Mas depois, né, aí o padre então vai dizer. Muitos dizem, né, muitos dizem, outros não dizem, mas diz no silêncio. Quando não diz assim, né, no microfone, né, falando alto, né, para que todos ouvir, né, escutar, ele diz, né, no coração, né, que o evangelho, a boa nova do nosso Salvador, né, Jesus Cristo, que o padre, né, ou o diácono, né, acabou de escutar, e também com carinho, né, toda a igreja viva, né, presente, enfim, que aquele trecho, né, lido, que todos nós acolhemos, né, perdoe as nossas fraquezas, né, os nossos pecados, né? E todos nós respondemos o quê? É? Respondemos amém. E eu, ouvindo esse evangelho de hoje, viu, é para pedir perdão mesmo. Escutando esse evangelho de hoje, menino, menina. Aliás, né? Todos os trechos da Bíblia, né? Principalmente aí, né? Os trechos, né, dos evangelhos. Porque é o próprio Jesus Cristo, né, falando. É o próprio Senhor, né? Como disse ontem, dizendo hoje. Jesus, né? Ontem, hoje e sempre, né? A Sagrada Escritura, né? A Bíblia, que é um livro, né? Aí, né? Não tem palavras mortas, mas tem palavras do quê? Vivas. Então, é o Senhor falando, né? O Espírito Santo aí, né? Tocando os corações. Hoje, no Padre e em cada um de nós. E depois de nós termos escutado esse trecho de hoje, e volto a dizer, não somente esse trecho de hoje, né? Mas todos os trechos de Mateus, Marcos, Lucas, né, e João. Aí quando o padre diz, né, que essa boa nova que acabamos de escutar, né, perdoe os nossos pecados, né? E realmente, meu irmão, e realmente, minha irmã, né, nós devemos pedir muito, né? Porque só Deus é que é o santo. Ele é o santo. Nós também somos santos. Habita em nós, né, o Espírito Santo, né, que nos santifica, que vai, né, trabalhando em cada um de nós. Mas quantas vezes, apesar dos nossos esforços, quantas vezes, né, apesar da nossa boa vontade, quantas vezes, apesar, né, enfim, dessa caminhada de igreja, quantas vezes mesmo, né, apesar da graça habitar em nós, batizados e batizadas, quantas vezes, né, fazemos tudo ao contrário, né? Muitas vezes deixamos, né, que a natureza humana fale mais alto do que essa natureza, né, divina, do que a graça, né, de sermos filhos de Deus, filhas de Deus. Muitas vezes ouvimos, né, os trechos da Bíblia, aí volta a dizer, né, aí os trechos, né, dos evangelistas, né, outra vez nós escutamos, né, e cada trecho que nos convida, né, à reflexão, né, que nos alimenta não somente a nossa fé na vida eterna, na salvação, no céu, mas também nos convida, né, a refletir a nossa vida, o nosso dia a dia. Se eu estou sendo realmente um filho agradável a Deus, uma filha, né, agradável a Deus. Se eu estou colocando, né, aquilo que eu estou escutando e que eu professo, né, que é o Evangelho, em prática no dia a dia. E no dia a dia, em família, mas também no dia a dia, em comunidade, né? No dia a dia, na vida, né? Na família, na comunidade, né? Na igreja, mas na vida, no dia a dia. Então o evangelho de hoje, né,
ele é bem assim, vamos dizer, né? Prático. É um evangelho, claro, como eu gosto de lembrar sempre, nos alimenta para a salvação. Nos salva, né? Mas tem trechos, né, que são bem assim, né? Para o nosso, né? Dia a dia. De cristãos e cristãs, né? Crentes aqui da igreja, né? Católica, apostólica, romana. Então o evangelho de hoje, bem, né, do dia a dia mesmo, diz assim, né? Isso é Jesus Cristo falando, viu? Falando, né, para os seus discípulos lá daquele tempo. E falando agora, né, para os seus discípulos. Hoje nós somos, né, os novos discípulos e as novas, né, discípulos. Então Jesus está dizendo, né? A voz que me escutai, né? Escutar tem tudo a ver também, né, com acolher e obedecer. Porque verdadeiramente aquele que escuta, acolhe e obedece, faz, né? Faz. Aquele que é maluvido, é maluvida, até chegar a escutar, escuta sim, mas entra por um vidro e sai pelo outro, né? Aquele, né? Aquela, né? Que realmente escuta, coloca, né? Em prática no dia a dia. Então que possamos sair aqui, né? Desta missa mais assim, né? Praticantes, né? Da boa nova do Evangelho. Sim. Amai os vossos inimigos. Meu Deus do céu, tá difícil, não tá? Tá complicado, não tá? Amai os vossos inimigos. Isso é ser cristão. Isso é ser cristã. O que nós estamos vendo aí, né, pela internet, uma enxurrada de ódio, uma enxurrada de coisa ruim, uma enxurrada só, né, coisa negativa, negativa, negativa. Meu Deus do céu. E tem cristão, viu? Tem cristã que curte. E o que é pior, que compartilha. Curte e compartilha. Odiar. Odiar. Então o ódio, infelizmente, né, está muito em moda, está muito grande. É ódio. Né? E o evangelho, meu irmão, o evangelho, minha irmã, é o contrário. Né? Amai. Aí continua aqui, né? Bendizei os que vos amaldiçoam. Meu Deus do céu. Espírito Santo de Deus, me ajuda. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a nós bendizermos aquelas pessoas que nos amaldiçoam, que falam mal, que caluniam, porque muitas vezes estamos o quê? Pagando, né? O mal com o mal, com a mesma moeda. E não é por aí não, meu irmão. Não é por aí não, minha irmã. Por mais que essas coisas ruins se apresentem grande, enorme, por mais que essas coisas ruins pareçam que vão tomar conta do pedaço, vão dominar o mundo. Não. Quem domina o mundo, mesmo que muitas vezes não apareça, é o amor. Então, o evangelho de hoje é muito forte, viu? Parece ser bem simples, parece ser bem assim, né? Meio calminho. Não. Ó, é forte que é medonho, né? Então, não odiar os inimigos. Não, né?
pensar coisa negativa, ruim, né? Aos que são contrários, né? A nós. Então, bendizei aos que vos amaldiçoam, rezai por aqueles que vos caluniam. Muitas vezes nós rezamos assim: ó Senhor, Senhor, me livra, me protege, Senhor, Senhor, abençoa minha família. Está errado não, está certo. Também está certo, pelo amor de Deus, né? Temos que rezar assim, né? Entretanto, temos que colocar na oração os que caluniam. Está bem aqui, né? É Jesus Cristo que está falando. Não é o padre aqui não. Estou apenas repetindo aqui, né? Rezai por aqueles que vos caluniam. Aí continua, né? Se alguém vos der uma bufetada, se alguém emprestar uma coisa, se alguém, enfim. Então, a mensagem lá no final vai dizer: fazei ao próximo o que desejai, né? Que os outros também vos façam. Então, que Deus me abençoe, que Deus, né, nos abençoe. Porque se nós não nos comportarmos assim, segundo aí o convite, né, da Bíblia, então nós vamos ser, né, igual aos pagãos, aos ateus. E o diferencial do cristão, da cristã, é caminhar aí, ó, pelo caminho, né, de Jesus Cristo, o do Mestre, que amou a todos, inclusive os maus e os ruins. Lá na cruz, né, Jesus Cristo poderia perfeitamente dizer assim: Pai, manda fogo e acaba com essa geração, com todo esse povo. Que povo difícil, Pai. Que povo de cabeça dura. Eu ensinei, eu fiz tantas coisas, os milagres, estou dando minha vida. Mas não, Pai, perdoai-lhes. Então ele nos perdoou, nos amou, né? Um amor sem igual, né? Um amor perfeito, um amor, né, concreto, não só com palavras, mas com suor, com sangue, né? Então que Deus me abençoe, meu irmão, né? Que Deus, né, nos abençoe, né? Para nós entendermos, né, a mensagem do Evangelho, né, da Bíblia, como falou, né? Logo a primeira leitura. A primeira leitura nessa carta de São Paulo aos Coríntios. Vós pensais que sabeis de tudo? Não sabeis de tudo, não. Pensais que sabeis de tudo. Né? Então, que o Espírito Santo nos dê, né, a verdadeira, né, sabedoria. Né? E o refrão, né, do salmo de hoje foi: conduze-me no caminho para a vida, ó Senhor. Realmente, caminhar o dia a dia não é fácil. Nós temos muitos becos, muitos atalhos, nós temos muitas até avenidas, né, bonitas, lindas, luminosas. Nós temos muitos, né, percursos, mas percorrer esta vida, o melhor caminho realmente é Jesus, né? Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem caminha por ele, seguindo os seus passos, vai ser feliz, né? E vai ter, né, essa felicidade para sempre, né? A vida eterna, a salvação, né? Porque realmente foi um filho de Deus. Realmente foi, né, uma filha de Deus. Tem muito católico por aí, tem muita católica por aí, tem muita gente que vem à igreja, tem muita gente que participa, que comunga, mas não se comporta como um filho de Deus, uma filha de Deus, né? E o caminho, né, vai ser sempre, né,
o amor. Não é fácil, viu? Não é fácil, mas é possível. Por que é possível? Por quê? Porque Jesus derramou abundantemente o seu amor em todos nós, isto é, derramou o seu Espírito. O Espírito Santo é o amor. É por isso que São Francisco de Assis conseguiu ser realmente São Francisco de Assis, né? Esse santo. É por isso que Santa Teresinha do Menino Jesus conseguiu realmente, né, ser essa santa. Santa Teresinha, né? Do Menino Jesus, enfim. Né? E todos os outros santos, né? Todas as outras santas. Não é fácil, né? Amar e viver, né? O que nós acabamos de ouvir hoje, né? Esse trecho tão bonito, tão belíssimo, né? Do Evangelho. Por isso que nós falamos, né? Que a boa nova de Jesus Cristo que acabamos de ouvir perdoe as nossas fraquezas e os nossos pecados. Porque muitas vezes eu não fui fiel a essa mensagem, não consegui viver segundo aqui, né? Essas palavras. Então, que perdoe, né? Os meus pecados, perdoe os nossos pecados e que o Espírito Santo, né? Nos dê a graça, né? De entender e de viver, né? Esse trecho tão bonito, né? Esse evangelho, né? A boa nova. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.